Olá, boa noite. Bom, como eu sei que a gente está com esse problema de alguns lugares, né, faltando luz e nem todos os alunos, né, você, assim, não pode acessar, o que eu vou fazer? Eu vou explicar, né, o material que a gente vai trabalhar hoje e deixo para você disponível aqui a gravação da aula. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo e a gente conversa, tudo bem? Bom, então eu vou começar compartilhando os slides e já vou explicando para você, né, todo o passo do trabalho que a gente vai desenvolver hoje, ok? Bom, então, o trabalho que a gente vai desenvolver hoje, né, essas são três, da unidade 2. Então a gente vai falar sobre a avaliação como né, como construção de análise do professor. A gente viu nas sessões anteriores, né, que esse trabalho de avaliação, ele tem que ser um trabalho contínuo, um trabalho efetivo, um trabalho diagnóstico e principalmente formativo, né? E infelizmente alguns profissionais acabam usando, né, a avaliação de uma forma errada, como se fosse uma arma contra os alunos, para cobrar disciplina, para uma série de coisas. A gente chegou aí a um consenso, a um entendimento que isso não é adequado, né? Mas, olha lá, ao contrário dos que muitas pessoas pensam, né? A avaliação não é um fim de um processo de ensino, mas sim o princípio do processo educativo, né? Que está presente desde o início do planejamento do professor. Então, o que isso quer dizer? O aluno vai entender que ao ter, né, passado aí o primeiro bimestre e tudo mais, ele teve contato com os conteúdos referentes a esse bimestre. Quando ele faz a avaliação, para ele, aluno, o processo acabou, né? Então a avaliação marca o fim desse processo. Aprendi o primeiro bimestre, agora vou para o segundo. Isso é a visão do aluno, esse é o pensamento e a atitude do aluno. Nós, enquanto professores, precisamos entender, né, que o processo não é esse, né? A gente sabe que quando estamos trabalhando, a gente sempre tem um planejamento de uma progressão pedagógica. Então, o segundo bimestre, né, do ano letivo ou do semestre letivo, ele é continuação, ele é integrador, né, do primeiro. Então, o que a gente aprendeu anteriormente, né, no primeiro bimestre, ele segue construindo o aprendizado, o conhecimento no segundo. Então, ele fez a base. Não é que porque eu fiz a prova, esquece tudo, acabou e vamos embora. Não. Nós, quando fazemos o planejamento, a gente já prevê, né, antevê todo esse progresso para que a gente possa dar continuidade. Então, por exemplo, falando de gestão de aprendizagem, né, entender esse processo hoje vai ajudar todos vocês, por exemplo, na continuação da faculdade, continuar entendendo o que está acontecendo, como acontece essa construção, né, do planejamento, do conhecimento e, principalmente, reorganizar as estratégias que você faz, por exemplo, de estudo enquanto aluno e as estratégias que você vai usar para ensinar os seus alunos que apresentarem dificuldades ou não na continuidade do processo. Então a gente vê que esse processo de aprendizagem, esse processo educativo, ele é infinito. Então ele dura a vida toda.
Então, quando a gente fala infinito, é assim, que não vai parar simplesmente porque eu fiz a prova, eu me formei no 9º ano, no ensino médio ou na faculdade. Não, eu vou continuar, né, fazendo os trabalhos, me atualizando, estudando, né, principalmente quem é professor, porque precisa estar, né, sempre atualizado com tudo que está acontecendo no mundo, para que você traga realmente para a realidade o que está acontecendo. Tudo bem? Então, olha lá. Embora seja vista como algo único, a avaliação na escola tem diferentes objetivos. O objetivo mais conhecido pela tradição escolar e por grande parte dos professores é a seleção. Exames de seleção ainda são utilizados pela escola, apesar de já terem avançado muito, né, na reflexão sobre a avaliação formativa. Mas além desse objetivo, a avaliação serve para sinalizar o que os alunos sabem e o que falta atingir para que todos obtenham os resultados esperados. Bom, vamos lá. Se a gente sabe que a avaliação ela serve para sinalizar o que já foi aprendido, né? Então a gente usa essa avaliação como uma forma diagnóstica, de observação dos objetivos que eu, enquanto professor, já alcancei dentro do meu planejamento. E se eu conseguir mensurar isso, então eu vou mensurar, né, paralelamente o que eu não alcancei. E a partir daí eu tenho que replanejar, repensar a minha estratégia para que eu consiga suprir essa necessidade, cobrir essa lacuna que ficou do que não foi aprendido ainda. Porque essa base toda é o que vai me dar a garantia de uma continuidade real, efetiva, satisfatória, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Bom, quando a gente fala dos exames de seleção, por que muitos professores ainda utilizam isso? Bom, o sistema, né, educacional brasileiro, ele ainda exige, de alguma forma, né, esse processo. Muita coisa está mudando? Muita coisa está mudando. Mas ainda, né, permanece forte em alguns setores, em alguns lugares, com alguns professores. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém pode oferecer o que não tem. Então, se eu, por exemplo, enquanto professor, só tive provas de seleção, provas que iam né, fazer a comparação das maiores e das menores notas, como eu vou conseguir aplicar uma prova diferente se eu não vivenciei? Então, eu tenho que me predispor, eu tenho que ter a proatividade de estudar, de me informar, de aprender, de entender como faz, para que eu consiga mudar. Mas olha só como isso ainda é muito forte. Vocês, para entrar na faculdade, fizeram um exame de seleção, vestibular, né? Ah, não, professor, eu entrei pelo Enem. O Enem não foi um exame de seleção? Pegou a sua nota, você apresentou para a faculdade, e a faculdade foi lá e colocou quem são as maiores notas do Enem. Ah, tá, esse aluno tá, então ele vai. Se você tivesse uma nota ruim, você não entra. Então, a gente está muito ligado a isso, né? E esse processo de mudança é um processo que ele vai acontecer, certamente, já está acontecendo, mas a passos lentos. E é bom que seja assim, porque acontecendo a passos lentos, o que acontece? As pessoas que estão passando por esse processo têm uma possibilidade maior de entender, de se adaptar, de aprender e conseguir fazer uma avaliação formativa muito mais adequada, muito mais eficiente. Então a gente precisa pensar nisso também. Olha lá, Lucchesi, né, é um importante pesquisador da avaliação escolar. Ele diz o seguinte: ó, ele entende que avaliar é um ato de diagnosticar uma experiência. O propósito é reorientar o aluno para produzir o melhor resultado possível. Por esse motivo, de nada serve uma proposta classificatória nem seletiva. Ao contrário, a avaliação, se de fato for formativa,
precisa assumir seu caráter diagnóstico e inclusivo. Bom, quando ele fala o seguinte, ó, o propósito é reorientar o aluno para produzir o melhor resultado possível. Se é reorientar, então é sinal que ele já foi orientado uma vez. Como ele foi orientado? Então, eu acredito que assim, nós orientamos durante a aula, precisamos testar, precisamos mensurar de alguma maneira, né, isso para ver se a estratégia que eu usei durante a aula de estudo, de explicação, de exposição de conteúdo, se tudo isso foi realmente efetivo quando a gente fala, né, dessa adaptação que o aluno teve, né, em relação a, a toda a estratégia que eu usei. Então, quando eu faço isso, eu faço uma avaliação. Se a minha avaliação diagnóstica me mostra que isso não foi efetivo, então eu preciso acolher novamente esse aluno, eu preciso trazer ele para perto de mim, né? Com a avaliação diagnóstica, eu já vou perceber onde estão as maiores lacunas, as maiores falhas, e vou trabalhar novamente em cima disso, tá? Mas eu preciso ter a consciência que mensurar, que avaliar, que quantificar, né, o que esse meu aluno está aprendendo é importante. Agora, eu não posso pensar só em quantificar. Eu preciso também pensar em qualificar. Porque às vezes eu preciso entender, não, às vezes não, sempre eu preciso entender que, apesar da quantificação, né, ver os números, os percentuais de aprendizagem, eles são importantes? Sem dúvida. Mas eu preciso também perceber, eu preciso também investigar, eu preciso também mensurar a qualidade disso que foi aprendido. Como, né, toda essa informação, essa gama de informação que foi aprendido, como ela está sendo utilizada para construir novos conhecimentos, para resolver problemas próximos, problemas a médio e longo prazo. Então eu tenho que entender um pouco de tudo isso. Por isso que essa avaliação com uma característica mais formativa, né, ela é muito melhor, ela é muito mais indicada, muito mais eficiente. Bom, visto dessa forma, a avaliação é compreendida como construção de análises do professor, e nisso se distingue radicalmente das provas e dos exames. Sim, bom, vamos lá. A gente está pensando, né, naquela forma tradicional de prova e exame. O que essas provas tradicionais trazem para mim de informação? Será que eu consigo realmente entender o que o meu aluno aprendeu a partir de uma prova de seleção como essa, de um exame? Depende da forma como eu estou olhando. Quando a gente fala de uma avaliação diagnóstica, quando a gente fala de uma avaliação formativa, eu ainda, né, sou bastante adepto, ainda não, sempre fui e pretendo continuar ser, né, da subjetividade do acompanhamento do professor. Eu acredito que os alunos, né, que o professor, quando ele tem essa preocupação, ele avalia os seus alunos diariamente, de forma subjetiva, de forma informal, mas ele está acompanhando a evolução. Quando ele conhece o aluno, ele percebe, né, o quanto esse aluno ele tem condição de resolver determinados problemas ou não. Porque, como eu já disse em aulas anteriores, né, nem todas as pessoas são adeptas ou se adequam a trabalhar sob pressão. Algumas pessoas, quando estão sob pressão, elas trabalham mais e melhor. Outras, quando estão sob pressão, travam, não conseguem fazer nada, se perdem no caminho. Então, existem coisas que a gente precisa realmente entender, a gente precisa realmente testar, né? E, por exemplo, seria muito bom
se a gente tivesse a condição, né, de fazer, por exemplo, provas orais com os alunos que apresentam grande dificuldade em escrever. Porque eu já tive muitos alunos muito bons, né, que sabiam o conteúdo, que tinham uma compreensão da aplicabilidade do conteúdo muito grande. Mas na hora de passar aquilo para o papel, na hora de escrever, ele queria explicar tanto que ele se confundia. E quando ele estava fazendo, quando ele estava na prática, ou quando ele vinha me explicar oralmente, ele ficava muito mais tranquilo e conseguia explicar tudo com uma riqueza enorme de detalhes, né? E de uma maneira didática muito eficiente. Então, seria bom se a gente pudesse usar isso. Agora, por que que a gente não pode, né? Porque alguns sistemas não permitem. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa transformação, né, da escola, da avaliação e tudo mais, da educação de uma forma geral, a gente começa a entender que a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Então, quando a gente fala de reaprender, qual é a principal ponte ou a principal ligação do reaprender? Em primeiro lugar, vem o esquecer, porque eu tenho que esquecer, eu tenho que deixar de lado, eu tenho que desconstruir o saber que eu tenho, que já está arraigado, que vem de muitos anos, repetindo as mesmas coisas, né, para poder fazer diferente. Porque se eu não me desprendo disso que eu já faço, como eu vou fazer diferente? Será que existe uma forma? Será que existe realmente uma maneira de acontecer isso? Eu acho improvável, né? Mas se tem alguém que consegue, por favor, me ensina, né? Então, o foco da avaliação é chegar-se aos melhores resultados possíveis, enquanto o foco do exame é o julgamento de aprovação ou reprovação. Agora, vamos pensar. Se eu direciono, né, o meu aluno dentro do processo de formação, que quando ele vai fazer um exame, ele precisa ter a aprovação, ele vai fazer o melhor que ele pode. Então, se bem explicado, se bem utilizado, essas palavras, elas não vão traumatizar ou mudar a realidade do processo. O que eu acho que é importante é que a gente consiga mostrar para o aluno, tranquilizar o aluno que aquela prova, aquele exame, aqueles testes são simplesmente uma forma, né, é uma forma qualitativa e quantitativa de mensurar o que ele aprendeu. Ela vem ela analisa tanto a qualidade do aprendizado quanto a quantidade percentual desse aprendizado. Agora, eu, professor, preciso explicar. Eu, professor, preciso adaptar, aclimatar o meu aluno, tanto para a avaliação como para o exame, né? Por quê? Porque essas palavras, prova, exame, avaliação, verificação, tudo, são palavras que colocam pressão sobre as pessoas. E se as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso, se elas não estão familiarizadas com essa pressão, muito provavelmente o trabalho vai ser afetado. Mas como é pensar a avaliação como construção de uma análise feita pelo próprio professor? É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Então a gente precisa conversar com o aluno, mostrar para ele a importância de mensurar, de medir o que ele está fazendo, o que ele está aprendendo, a forma como ele está evoluindo, para depois eu fazer essa aplicação. Então o Lucchesi, ele tem, né, um artigo bem interessante que fala assim, ó, a avaliação é um importante instrumento e o seu trabalho consiste em 3 movimentos. Localize no texto a avaliação da aprendizagem na escola e a questão das representações sociais, que se encontra no link a seguir. As passagens nas quais o autor expõe esses movimentos e explique cada um deles. Então,
Esse é o nosso trabalho de hoje. Aqui está o link, né? Você no ar, você consegue clicar e ver ele, tá? Lá na web aula, no terceiro encontro, mas eu posso disponibilizar para vocês porque eu já tenho uma cópia, não tem problema. Mas é importante que vocês lembrem, né, sempre de fazer os acessos e tudo mais, né, do AVA. Por quê? Porque lá, além desse encontro, tem outras coisas que são muito importantes, tá? Bom, essa terceira sessão, né, a gente espera que você tenha levado mais informações que ajudem a solucionar os problemas, né, o desafio proposto na unidade. O que fazer, né, o de fazer a avaliação de dois alunos procurando compreender as causas que os levaram a um baixo desempenho e o que o professor pode discutir a respeito, né, deles com os colegas no conselho de classe. Então, por exemplo, tem um vídeo, né, que vai confrontar aí a solução, né, a sua solução com de outros colegas professores experientes na função de avaliar. O que a gente pode entender, né, em relação a isso é o seguinte: parei o compartilhamento, né, que a gente chegou no final. O vídeo ele está disponível para você também, né, nesse encontro. E o que a gente faz? Vamos lá. A ideia é que você leia esse texto e consiga, né, entender o processo todo, né, que o autor apresenta e principalmente fazer o seguinte, por a sua maneira de entender, a sua maneira de compreender e fazer isso. Então, por exemplo, é claro que no vídeo aparece uma professora que está resolvendo uma questão que ela deu em prova, ou em aula, alguma coisa assim, e ela mostra o passo a passo dessa resolução. E ela compara, né, as alternativas que estavam ali e mostrando para o aluno o processo dele entender, né, como eu elimino, por exemplo, algumas das alternativas que estão propostas na resposta da questão. Porque quando a gente faz uma prova, né, e a gente não sabe de cara a resposta, você precisa pensar nesse processo de resolução do problema apresentado na questão para você eliminar algumas das alternativas que são incabíveis nesse momento, tá? E se eu não faço isso, eu corro o risco de errar a questão. Então, entender o passo a passo do processo. É claro que ali o vídeo é uma professora de exatas resolvendo um problema de função que é bastante complexo, né? E se você não tem essa familiarização com a área de exatas, muito provavelmente vai ficar muito difícil para você. Então, a ideia é que você entenda o processo e não o que ela está falando. Se você entendeu o que ela está falando, como resolve aquele problema, melhor ainda. Então é sinal que a estratégia que essa professora usou realmente funcionou, apesar de estar explicando ou mostrando, né, o problema para um leigo da área de exatas. Então, isso é importante. Se você percebe que a informação que você está passando ela está sendo satisfatória e adequada para quem é leigo, imagina para quem conhece o assunto. Então você, professor, está atingindo o seu objetivo de maneira primorosa, de maneira louvável, que merece mérito, que merece prêmio, tá? E esse é o nosso grande objetivo, é sempre conseguir, né, mensurar aí a aprendizagem do meu aluno para saber a forma como eu posso evoluir, como eu posso ir além, tudo bem? Bom, esse trabalho, né, que foi pedido em relação ao texto, de encontrar, né, as três, como é o nome? Deixa eu achar aqui. Eu preciso encontrar, né, localizar no texto
os 3 movimentos, né, que esse professor ele preconiza, não precisa escrever, entregar nem nada, né? A gente já tem um texto que está pendente, né, que foi da aula passada e hoje, devido a esse problema da falta de energia elétrica, não foi possível a gente conversar, mas daí fica pendente, então, para um próximo encontro, depois da avaliação, esses 2 textos, a gente conversa sobre eles e segue, né, com o conteúdo da disciplina normalmente. Professor, mas quando a gente conversar, vai ser depois da avaliação, não vai ter função. Lembra, o nosso processo não encerra na avaliação. A avaliação vai falar sobre o assunto? Vai. A gente não discutir sobre esse tema, né, sobre esse texto, vai influenciar na avaliação? Não, porque você já fez, você tem conhecimento. Então, se tiver alguma coisa relacionada a ele, ali eu já começo a diagnosticar e entender o porquê da sua resposta. Né? Então, fica tranquilo também isso, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, eu vou disponibilizar o artigo para você. Essa aula fica gravada, né? Você pode acessar ela no AVA e eu fico à sua disposição, tá? Para tirar alguma eventual dúvida, fazer algum esclarecimento de alguma coisa que não tenha ficado muito clara, ok? Então eu vou encerrar a gravação nesse momento, são 7h30, né? Falando sozinho fica mais rápido, né? A explicação, mas eu continuo à sua disposição. Tudo bem? Boa noite.